There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês muito importante. Hoje eu trouxe uma experiência espiritual que eu tive muito forte na minha fase de adolescência. Pessoal, releve o som que está no fundo. Tem um vizinho que tá ouvindo música com som bem alto, então não tem o que fazer, tá certo? E eu tenho que aproveitar os tempos vagos para gravar os vídeos. Porque vocês sabem, né? Quem tem filho não tem tempo pra fazer quase nada. Então, pouco tempo que eu tenho pra fazer vídeo, eu tenho que fazer. Eu aproveitei esse momento pra gravar o vídeo e o vizinho tá com esse som. Mas o importante é a mensagem que eu vou trazer pra vocês agora, tá certo? O vídeo que eu vou falar hoje é: o Senhor estava em um pequeno quarto. Isso mesmo, o Senhor estava em um pequeno quarto. Saiba que onde você estiver, o Espírito de Deus habita em você e Deus vai estar onde você está. Embora você possa estar em lugares sombrios, porque não é sua vontade, né? Você não tem escolha, você tem que estar em alguns lugares. Muitas vezes você não tem outra opção, então não se preocupe, porque o Senhor ele vai estar com você nesse lugar. Pode cair 1000 ao seu lado e 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. E no tempo certo, no tempo de Deus, Deus vai tirar você daí e vai colocar você em um lugar ao qual você vai agradecer muito a Deus pelo livramento. Tá certo? Então é dessa forma que acontece na nossa vida. Tudo na nossa vida que o Senhor permite acontecer tem um propósito. Muitas vezes o propósito de Deus é que você adquira experiências espirituais, que você passe por algumas coisas para que você possa ajudar outras pessoas com o seu testemunho. Às vezes nós passamos pelo vale para nós ajudarmos futuramente outras pessoas. Para iniciar a mensagem de hoje, nós vamos ler no livro de Salmos, o capítulo 91 e o verso 7, que diz o seguinte: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pessoal, esse verso, ele é muito real na nossa vida, ele é muito forte e ele cumpriu também na minha vida, como ele também cumpre na vida de cada um de nós. Como eu já falei aqui em vídeos passados, todo dia o Senhor está nos dando grandes livramentos. A mão do Senhor, ela está estendida para nos ajudar a todos os momentos, principalmente quando nós somos temente a Deus e quando nós obedecemos a sua palavra, né? O Senhor nos dá grandes livramentos. Bom, a palavra do Senhor aqui nos fala que cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. E isso é real. Gente, eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive espiritual muito forte. Na minha adolescência, quando eu fui fazer faculdade fora da minha cidade. Na minha cidade não tinha universidade, então eu prestei o vestibular para a Universidade Estadual do Piauí, que fica numa cidade aqui próxima em Floriano. E o Senhor foi muito bom comigo, porque o primeiro vestibular que eu fiz, eu já passei, eu já estava finalizando o ensino médio e passei. Antes de finalizar o ensino médio, eu já passei para a universidade e aí eu fui cursar e morar fora. Quando eu passei, então eu morei em algumas casas até a gente se estabilizar para alugar uma casa própria, porque na época foi tudo muito rápido, então a gente estava se organizando ainda, a gente não estava estruturado para estar alugando casa, então a gente não tinha condição na época de estar alugando uma casa naquele momento, então eu fui morar com algumas pessoas. Dentre as pessoas que eu fui morar, havia umas pessoas ao qual eu estava morando que depois de algum tempo elas começaram a mexer com coisas ocultas. E nós como cristãos sabemos que coisas ocultas, elas trazem um peso espiritual, né? Trazem um peso espiritual muito grande. Como essas pessoas começaram a mexer com coisas ocultas, começaram a trazer pesos espirituais para dentro da casa. Então eu senti um peso muito grande, uma opressão muito grande dentro de casa. Era muito forte a opressão que eu estava sentindo. Sempre que eu entrava lá, eu já sentia essa opressão. E era muito nítida. Uma vez eu levei uma amiga minha lá, ela sentiu também a opressão. Ela falou: nossa, essa casa é pesada. E realmente a casa estava muito pesada. Então eu morava nesse lugar, a casa estava pesada, estava muito difícil o clima espiritual naquele lugar. E ficou muito mais pesada porque havia um bruxo que começou a frequentar aquela casa. No dia que ele entrou naquela casa, que ele foi na cozinha, eu comecei a sentir um peso espiritual muito forte. Mas antes que esse bruxo fosse visitar essa casa, eu comecei a procurar um canto pra mim nessa casa, porque eu queria um lugar só pra mim. E não tinha, né? Não tinha nenhum lugar na casa que fosse só pra mim. Mas eu comecei a observar a casa era bem grande, tinha uma despensa bem pequena, do tamanho de um banheiro. Então vocês imaginem aí, uma despensa do tamanho de um banheiro. E eu vi aquele lugar e falei assim:
esse lugar aqui vai ser meu. E aí eu pedi pra dona da casa me dar aquele canto, né? E ela falou, não, você pode ficar. Fui lá, fiz uma faxina, tirei todos os entulhos que tinha dentro, deixei o quarto bem limpinho, bem bonitinho. Mandei colocar uma porta e comecei a dormir naquele quarto. Gente, agora foi incrível, porque a presença do Senhor naquele quarto era muito forte, era muito real. O Senhor, ele me direciona pra mim estar colocando os vídeos aqui no canal. E o Senhor falou assim, fale para as pessoas do seu canal sobre como foi a sua experiência em entrar em uma guerra espiritual sem você conhecer as guerras espirituais. Então é mais ou menos isso, porque na época, pessoal, eu não sabia que existia esse mundo espiritual tão forte, assim, as guerras espirituais tão fortes, sabe? Eu sabia de longe algumas experiências de algumas pessoas que falavam comigo, a minha mãe na fé me contava muito como eram as guerras dela espiritual, onde eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, gente, como eu passei daquele jeito, eu nunca tinha visto falar. Até porque na época eu não sabia como me posicionar espiritualmente diante daquela situação. Eu só sabia orar, né? E orar já servia. Eu só sabia orar, mas eu não sabia daquela questão de expulsar, sabe, os demônios, de entrar em guerra espiritual na madrugada. Isso eu não sabia fazer, mas eu sabia me defender através da oração, né? Porque eu já era cristã e eu já orava. Só que com a visita do bruxo na casa, as pessoas da casa começaram a frequentar esses lugares, sabe? Começaram a praticar ocultismo, coisas ocultas, né? Eu comecei a encontrar pela casa espalhada algumas oferendas, tipo fita amarrada com champanhe na cama, velas acesas por muitos dias. Quando eu chegava da igreja à noite, eu tinha que passar pela porta do fundo, porque eu tinha a chave do fundo, né, da cozinha, e eu tinha que passar por cima de várias velas, vermelha, azul, branca, sabe, tudo junta, aquelas velas, e eles colocavam tudo na porta da cozinha, então eu tinha que passar por cima para eu poder entrar para a cozinha e ir pro meu quarto. Quando eu entrava no meu quarto, como eu orava no meu quarto, eu sentia uma paz. Gente, a presença de Deus era forte, real naquele quarto. Parecia que estava cheio de Deus ali. Parecia não. Ali estava cheio de Deus. Eu sentia a presença dos anjos do Senhor e eu conseguia dormir em uma paz imensurável naquele lugar. Eu sentia a presença de Deus. E isso, pessoal, porque eu nem sabia buscar da forma que eu busco hoje. Então, isso não é motivo para você temer as guerras espirituais, né? Porque o importante de tudo, gente, é nós nos posicionar através da oração. Embora a gente não tenha muitas ferramentas espirituais, como as ferramentas, dons espirituais, né? A gente não tem o conhecimento de coisas espirituais, mas nós temos uma ferramenta principal na mão, que é a oração. A oração, ela tem muito efeito no mundo espiritual. A oração, ela causa impactos no mundo espiritual, mesmo que você não saiba guerrear espiritualmente ainda, ok? Então, gente, eu tinha essa ferramenta na minha mão, apenas a oração. E isso era muito grande pra mim, porque eu entrava no meu quarto, eu orava e eu já sentia a presença de Deus. Sempre que eu ia pra igreja, que eu voltava, eu passava por cima daquelas velas e entrava dentro de casa. Só que eu sentia uma opressão muito grande. Só que essa opressão dentro da casa, ela foi aumentando cada vez mais. A ponto de a gente perceber que a luz estava apagando sozinha, o som estava ligando sozinho. E isso foi evoluindo muito mais. Eu não podia colocar na cabeça das pessoas da casa que isso estava errado, porque eles estavam buscando por isso. Eu tentava levar o pessoal para a igreja, mas eles não queriam saber de igreja, de crente. Então eu não podia forçar. Eram pessoas boas, né? Me tratavam bem e tudo mais. Só que eles estavam buscando por coisas ocultas, né? E até o ponto de um certo dia eu estar no meu quarto, dormindo. Era mais ou menos 11 horas da noite. E o rapaz que morava nessa casa bateu na porta do meu quarto. Sabe quando você se levanta assim, que você não tem noção do tempo? Foi esse choque que eu levei quando ele bateu na porta do meu quarto me chamando. E aí eu abri a porta e falei, oi. Aí ele falou, olha, eu gostaria que você fizesse um favor pra mim. E eu falei, o quê? Aí ele falou, olha, eu preciso dar esse presente pra minha namorada e eu queria que você fosse comigo, é uma surpresa. Eu falei, nossa, mas já são essa hora da noite, 11 horas da noite, você vai deixar essa hora? Ele falou, vamos comigo, é aqui perto. E aí, gente, eu levantei até sem noção, porque eu tava dormindo, e fui com ele. E aí, nós subimos umas ruas, sabe? Já ficando distante da casa. E quando nós chegamos numa encruzilhada, ele soltou um pacote no chão. Quando ele soltou esse pacote no chão, ele olhou pra mim e começou a rir. E disse assim, ó, aqui o presente da minha namorada. E ele começou a olhar pra mim como se eu fosse a namorada dele, sabe? E começou a rir. Ele soltou uma oferenda ali para espíritos, no meio da rua. Onde eu tava, sabe?
Eu tava do lado dele, ele soltou de repente. Gente, eu comecei a passar mal, eu comecei a ficar tonta, eu comecei a ficar zonza. E eu falei, vamos pra casa. Ele falou, vamos, e sorrindo, só que ele não falava mais nada. E eu comecei a caminhar, mas eu creio, gente, que o Espírito de Deus tava em mim naquele momento me guardando. Eu creio que os anjos do Senhor estavam naquele momento me guardando, porque foi um risco, sabe, grande que eu tava naquele momento, porque eu não sei o estado espiritual dele, como ele tava espiritualmente, o que estava acontecendo dentro dele, sabe? Se havia alguma possessão, eu não sei. Eu sei que eu saí caminhando e parecia que eu tava flutuando, até porque naquela época eu não conhecia se uma pessoa tava possessa, né? Eu só buscava Deus, eu era evangélica, mas eu não tinha o conhecimento desse lado espiritual. Então eu fui caminhando, sabe? E fui orando, eu falei, Senhor, me guarda, me livra, Senhor, me guarda, me livra, me abençoa, o que tá acontecendo comigo? Eu tô passando mal, tô me sentindo mal, começou a me dar como se fosse, sabe, uma falta de ar e uma opressão grande. O Senhor, me livra, me guarda, eu preciso chegar em casa. E ele foi caminhando comigo. Quando a gente chegou em casa, eu entrei no meu quarto e fechei a porta, que eu entrei no meu quarto e senti a presença de Deus, sabe? E aí o Senhor ali me guardou, eu senti aquecida pelo Espírito Santo de Deus, mas eu tava meio zonza ainda. E eu comecei a orar repreendendo aquele mal, e a minha mente ficava vindo aquela cena daquela oferenda que ele soltou no meio da rua. Aquele pensamento me oprimia, e o Senhor me guarda, e o Senhor veio com a sua mão, com a sua proteção, e eu senti ali aquecida dentro daquele quartinho do tamanho de um banheiro, que só cabia a minha cama. Eu senti aquecida pelo Espírito Santo e eu dormi um sono com a presença de Deus ali, naquele lugar. E, gente, passou mais ou menos alguns dias depois e as coisas foram piorando, porque esse bruxo começou a frequentar a casa, então de vez em quando ele aparecia por lá. E quando eu via ele, eu procurava não ficar olhando pra ele, porque eu tinha medo, sabe, dessas coisas. Eu não sabia, gente, enfrentar essas coisas. Eu tinha medo, realmente. Tenho que ser sincera. Naquela época eu tinha medo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente pede o revestimento do Senhor e busca ali e se reveste, né, da autoridade de Deus. Naquela época eu sabia me proteger com as minhas orações, né, a Deus, e ficava quietinha na minha. Então eu tirava o rosto, não gostava de olhar. E saía, e ele tava lá cheio de colar, né, na cozinha, conversando. E quando a gente saía pra algum lugar, né, junto, as pessoas da casa sempre oferecia a bebida embaixo da mesa pros guias, oferecia algo que tava comendo pros guias, colocava embaixo da mesa. Eu achava aquilo muito estranho. Eu achava muito errado, mas eu não falava nada, porque pra eles aquilo ali era certo. A gente nem inventasse de falar que aquilo ali tava errado. Pra eles era algo bom. Eu sei que depois de alguns dias teve uma luta espiritual muito forte na madrugada. E essa luta foi real, gente. Igual eu vou falar pra vocês. Eu acordei na madrugada, eu creio que era mais ou menos umas 3 horas da manhã, e comecei a ouvir muitos barulhos no quintal, muitos barulhos. Como se o quintal tivesse sido invadido por várias pessoas. Esses seres que invadiam o quintal é como se eles estivessem estrangulando a cachorra. Dava pra ouvir que a cachorra estava sendo enforcada, estrangulada, ela fazia assim, sabe? A cachorra gritava e a outra fazia cai, 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 gritava. E eu levantei, abri a porta do meu quarto, fiquei, o que tá acontecendo? E nesse momento começaram a dar paulada nas cachorras. Eram 2 cachorros, né? Uma cachorra e um cachorro que tinha no quintal. E como se estivessem dando paulada, pá, pá, na cabeça do cachorro. E como se o cachorro estivesse sendo estrangulado também, o outro. E quando eu levantei, que eu olhei para a porta da cozinha, a porta era de ferro, a sensação que eu tinha ouvido é como se eles tivessem pego um pedaço de pau bem grande e começassem a vir contra a porta, tentando arrebentar a porta, sabe? E eles batiam na porta com esse pau, como se fosse abrir, sabe? E a porta tremia. E eu fiquei desesperada, eu fiquei, Jesus me cobre, Jesus me guarda. E nesse momento esse rapaz levantou, começou a olhar pra mim e disse, você não vai fazer nada? E o que eu vou fazer? E ele falou, vai chamar a dona da casa. E a gente olhou, ela tava dormindo, né, dentro do quarto dela trancado, que ela dormia no quarto trancado. Eu falei, e agora? E aí a porta sendo arrombada, as cachorras sendo estranguladas. E depois cessou o barulho das cachorras. E eu só ouvia vozes no quintal. E aí eu fui lá, chamei ela, bati na porta, ela levantou. Quando ela levantou, pessoal, o barulho cessou. E ela pegou um facão, abriu a porta, que ela abriu a porta. Tava tudo normal, não tinha nada. Isso foi questão de segundos, não tinha
Nada. E a cachorra estava embaixo de um sofá velho que tinha lá. Ela tava com os olhão regalado assim, sabe? Como se estivesse morrendo de medo de algo. E o quintal estava super tranquilo. Não tinha nada, não tinha marca de pessoas, não tinha nada. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Pessoal, detalhe. Esse sofá que a cachorra tava, depois de... eu acho que foi no outro dia, eu não tenho certeza. Não sei se foi no outro dia ou 2 dias depois. Eu sei que esse sofá pegou fogo sozinho. Que ninguém sabia o que foi que aconteceu. Esse sofá queimou todinho. E ninguém soube como foi que esse sofá pegou fogo sozinho. Depois de alguns dias, eu fui pra igreja, né? Um dia de domingo. Quando eu voltei, eu tava namorando com um rapaz. Ele veio, me trouxe na porta de casa, parou o carro. Quando ele parou o carro, alguém bateu no vidro, né? Que eu olhei, tinha uma arma batendo no vidro, né? A pessoa tava batendo com a arma no vidro do carro pra ele abrir. Aí meu namorado baixou o vidro do carro, ele botou a arma na minha cabeça e falou, sai do carro agora. E era o rapaz dessa casa. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, sai do carro agora. Aí eu saí do carro, aí meu namorado ficou, ele tá brincando, né? Aí eu falei, não, ele não tá brincando. Ele falou, ele tá brincando, né? Eu falei, não, ele não tá brincando. Aí ele falou, vamos, entra pra casa agora. Aí naquele momento eu falei, pode ir embora. Eu falei pro rapaz ir embora, né? O rapaz pegou o carro e foi embora. Nunca mais ele foi lá, gente. Claro, né? Depois disso, né? Ninguém queria voltar num lugar desse. E eu entrei pra dentro de casa, sabe? Mas só que o Senhor me protegeu, porque Ele não atirou em mim. A arma estava com balas e tudo, porque a arma era da dona da casa e tal. E ela, como ela mexia com muito dinheiro, ele foi lá na bolsa dela e tirou a arma. E colocou na minha cabeça. Aí eu entrei pra dentro de casa e eu disse, que brincadeira é essa? Aí ele falou, não é nada não. Eu pensava que era um bandido. Sabe assim, tipo, sem noção, sabe? Como que ele pensava que era um bandido? Ele botou a arma na minha cabeça e pediu pra eu sair do carro e entrar dentro de casa. E depois ele falou isso. Gente, foi assim, sabe? Dava pra ver que era coisa do inimigo mesmo. Ainda bem que foi num período que eu tava entrando de férias. E aí eu vim pra minha casa, né, na cidade da minha mãe. Cheguei e contei pra minha mãe ficou muito nervosa. Minha mãe falou, filha, você passou por isso? Eu falei, passei, mãe, eu preciso sair de lá. A gente tem que dar um jeito. E eu fui pra uma lanchonete com um amigo meu. A gente tava comendo uma pizza. E ele foi usado pelo Espírito Santo naquele momento. Ele olhou pra mim e falou, Célia, saia desse lugar. A sua vida espiritual está em risco, mas a sua vida física também está em risco. Eu sei que você gosta das pessoas de lá, mas você tem que sair de lá. E aí ele falou, eu sinto que você corre risco de vida. E naquele momento, eu, sim, realmente eu tenho que fazer de tudo pra me sair de lá. E quando eu cheguei em casa, né, minha mãe decidiu me tirar de lá, minha mãe me tirou, e aí minha mãe alugou um kitnet pra mim morar. Terminei o meu curso nesse kitnet, a minha irmã foi morar comigo, passou algum tempo comigo lá, depois ela voltou. Mas Deus, Ele cuidou de mim até o fim. Gente, Deus, Ele cuida. Não importa o lugar onde você esteja. Muitas vezes você está passando pelo vale da sombra da morte, por dificuldade em um lugar, não tem como sair, não tem condições financeiras. Deus, Ele vai entrar com providência. Vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Onde eles estavam em um lugar ao qual as pessoas adoravam muitos deuses estranhos, gente. E esses deuses, eles eram demônios. E eles traziam opressão naquele lugar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não abandonaram o seu Deus. Pelo contrário, eles muito mais buscaram ao Deus dos exércitos. E o Senhor esteve presente com eles na fornalha de fogo, ao qual jogaram eles lá. É tanto que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, tinha um quarto homem na fornalha, que passeava com eles dentro da fornalha, para o nome do Senhor Deus ser exaltado na vida deles. A mesma coisa aconteceu com Daniel na cova dos leões. Ele foi jogado em uma cova de leão. E lá o Senhor esteve presente, não permitiu que os leões comessem Daniel. A mesma coisa aconteceu também com José do Egito. Ele esteve em uma cisterna e Deus esteve ali com ele. Ele foi levado a uma nação ao qual adorava muitos deuses. O Egito, gente, tem muitos deuses. Lá tinha opressão de demônios. Mas o Senhor Deus também esteve com ele o tempo todo. E José do Egito teve vitória naquele lugar e exaltou o nome do Deus dos exércitos, do nosso Deus. Assim é conosco. Não importa o lugar onde nós estejamos, Deus, Ele está conosco.
Apenas basta que nós não venhamos nos esmurecer e deixar de orar e deixar de buscar. Pelo contrário, quanto mais as coisas apertarem para você, não importa onde você esteja, mais busque o seu Deus. Busque a Deus muito mais. Clame a Deus, ore a Deus. Peça auxílio, ajuda. Se você não sabe orar, fale, clame, chore, que Ele vai te socorrer. Nessa época eu nem sabia lutar espiritualmente, guerrear espiritualmente. Eu não sabia nem buscar espiritualmente. Eu nem sabia muito bem como lidar com aquela situação. Mas a arma que eu encontrei mais forte para me lidar com aquela situação, para me vencer aquela situação, foi a oração. Então não importa o que você esteja passando, busque através da oração que Deus ele vai lhe dar livramento. Deus ele vai fazer com que você venha vencer todas as dificuldades. E no tempo certo, o Senhor vai te dar livramento. E no tempo certo, o Senhor vai te ajudar e tirar você do vale. Tirar você dessa situação, tirar você de um lugar realmente físico, se é isso que você precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade nesse momento, mas o Senhor, Ele conhece. Então eu libero na sua vida uma palavra profética, que o Senhor, Ele vai tirar você desse vale. O Senhor vai te dar vitória em meio às lutas. O Senhor vai te dar experiências. E no final de tudo você vai ser aprovado. Vai estar com vitória na mão. E vai ter bagagem espiritual para contar o seu testemunho para outras pessoas que precisam de ajuda. E você vai no momento certo cantar o hino da vitória, assim como eu cantei. No momento certo o Senhor me tirou de lá. Minha mãe alugou um kitnet, minha irmã veio morar comigo nesse kitnet. Depois ela resolveu ir embora, mas eu fiquei, consegui terminar os meus cursos. E, gente, foi maravilhoso da parte do nosso Deus. E o Senhor, Ele é assim, Ele nos ajuda. Ele nos auxilia, Ele nos guarda, Ele nos guia. E Ele nos direciona. Pode cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, porém nós não seremos atingidos, porque os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, tá certo? Então, mais forte é o que está conosco do que o que está no mundo. Guarde essa palavra no seu coração. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a fé de vocês. Eu sou Célia Mello. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quem sentir no coração de semear no nosso ministério, eu vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Abraço a todos e até o próximo vídeo. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.